Meu Deus, que calor insuportável! Misericórdia, Senhor Jesus! E aí, meus princesos e minhas princesas? Esse é mais uma Literatura de Quinta e no vídeo de hoje nós temos contos de terror extraordinários. E aí, galera, beleza? Chegamos a mais um Dica Massa, o nosso quadro de dicas literárias aqui do Literatura de Quinta, que vocês já conhecem, que vocês já adoram, que vocês já amam. Antes de começarmos a falar sobre o que vai ser o vídeo de hoje, se bem que se vocês viram o título, vocês já vão saber qual é o vídeo de hoje, né? Mas enfim, antes de a gente começar a falar sobre o que vai ser o vídeo de hoje, não esquece de fazer aquela coisa que a gente sempre pede nos vídeos, que vocês já sabem, que é curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, etc, 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 e blá, blá, blá. Vocês sabem o que é que tem que fazer, então assim, não vou me poupar de ficar pedindo isso direto, né? Vocês já sabem, então faz. Como vocês sabem, o grande mote do canal, o grande mote desse quadro é que as pessoas enviem pra gente vídeos indicando livros e falando dos seus autores, dos seus contos, das suas histórias favoritas. E no vídeo de hoje as coisas vão ser um pouco diferentes. Por quê? Eu me inspirei, eu fiquei muito empolgado no nosso último vídeo do Dica Massa, que foi o Apollo que enviou, falando sobre Clarice Lispector, que quem assistiu sabe que o Apollo é um grande fã da Clarice, e quem não assistiu é só ir aqui no card pra conferir. Então, ele falando da Clarice me deixou muito empolgado pra também falar de um dos meus autores favoritos. E aí, no vídeo de hoje, eu decidi quebrar as regras do canal e eu mesmo indicar o livro pra vocês. Que não vai ser um livro propriamente dito, mas vão ser 3 contos de um dos meus autores favoritos, que é o Edgar Allan Poe. E como esse vídeo vai sair depois do Halloween, eu acho que, né, combina falar Halloween, Edgar Allan Poe, terror, essas coisas. Eu acho que tá tudo conectado, né? Se você não conhece o Edgar Allan Poe ou já conhece e quer ouvir mais um pouco, fica ligado que depois da vinheta a gente conversa. Pra quem não conhece, o Edgar Allan Poe, ele é um autor estadunidense. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1809, então ele é capricorniano, assim como eu. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, e ele é considerado como o grande precursor do suspense policial. Um dos primeiros contos de suspense policial, na forma como a gente conhece hoje, foi escrito por ele. Inclusive, antes mesmo de Sherlock Holmes, então olha aí, ele tá bem antes de Sherlock Holmes por aqui. O Poe, ele é órfão de mãe e o pai dele abandonou ele e a mãe quando ele era muito criança. Então, quando a mãe dele morreu, ele foi acolhido por uma família, mas ele nunca chegou a ser oficialmente adotado. Ele é considerado como um dos primeiros autores que tentou viver unicamente e exclusivamente de escritos. Ele tentou sobreviver só com os textos de trabalho dele como escritor, o que rendeu pra ele uma vida bem pobre e bem difícil financeiramente, sabe? Além disso, Poe, ele tinha muitos problemas com o alcoolismo, que só se agravaram depois que a esposa dele morreu, que ele se casou com a prima, e aí quando a prima dele morreu de tuberculose, se eu não me engano, foi a mesma doença que matou a mãe dele, o vício dele em álcool piorou. E, inclusive, essa é apontada como uma das causas da morte dele, porque, não sei se vocês sabem, mas não há um consenso a respeito da morte do Poe. Ninguém sabe ao certo qual é a causa da morte. Alguns escritos dizem que ele foi encontrado vagando, delirando pelas ruas dos Estados Unidos, de uma cidade lá dos Estados Unidos, e não se sabe ao certo do que ele morreu. Se você procurar, vai dizer que ele morreu de demência, de delírio, uma coisa assim. Mas não há um consenso a respeito disso. Inclusive, há escritos, há relatos de que ele ficou agonizando durante 4 dias antes de morrer. O meu primeiro contato com o Poe aconteceu quando eu tinha 12 anos, através de uma banda que eu curtia, que eu curto ainda, enfim, que é uma banda finlandesa de metal sinfônico chamada Nightwish. Eles têm uma música que o título é inspirado em um dos contos do Edgar Allan Poe. A música se chama The Poet and the Pendulum e ela é inspirada no conto The Pit and the Pendulum. E como essa é a minha música favorita, então eu fui procurar saber do porquê o poeta e o pêndulo, por que tem isso, e aí eu descobri que era inspirado nesse conto do Poe. Inclusive no CD que tem essa música, no encarte,
encarte, não sei. No caderninho do CD tem uma ilustração inspirada em todo o conceito que tá por trás do conto do Poço do Pêndulo. E aí eu vim ter um contato oficial com a obra do Poe, com um filme de 2012 chamado O Corvo, que é um filme que é estrelado pelo John Cusack e dirigido pelo mesmo diretor do V de Vingança, que é um suspense policial onde um assassino ele tenta reproduzir os contos do Poe, matando as pessoas, reproduzindo os contos do Poe. E aí o Poe tem que se aliar à polícia pra tentar desvendar quem é esse assassino e o que é que tá por trás da mente dele. Inclusive, o filme brinca com essa questão da morte do Poe, porque eles dão um motivo pra o Poe ter morrido e tal, e é bem interessante isso. Não é o melhor filme do mundo, eu revi um dia desse pra gravar esse vídeo, e eu fiquei tipo... por que eu gostava disso? Mas é uma boa opção para você ter um contato inicial com o universo do Poe, com a obra dele, caso você ainda não tenha. Como eu falei no começo do vídeo, eu não vou indicar um livro em específico do Poe, porque existem diversos livros de várias editoras com coletâneas de vários contos dele. E são livros belíssimos que você pode escolher aquele que você quiser, porque são vários. A Companhia das Letras tem, a Dark Side tem. E a edição da qual eu vou tirar os contos para indicar para vocês é uma edição da editora Pandorga, que é esse box aqui, com 3 livros do Poe, tá? Ele vem com 3 livrinhos, com uma coletânea de contos e um poema. Ela vem com esse pôster aqui também, ó, belíssimo, que eu ainda vou emoldurar e colocar em algum lugar por aqui. Mas ela vem com 3 livrinhos do Poe. Ele vem com O Corvo e Outros Contos, O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias, e O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias. Eu selecionei 3 contos, um conto de cada livro desse, pra poder conversar com vocês sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Então, do primeiro livro, que é esse aqui, O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias, eu indico pra vocês lerem O Poço e o Pêndulo, que é o que eu já falei aqui diversas vezes. Nesse conto, ele retrata uma história em primeira pessoa de um cara que ele acorda num lugar totalmente escuro, sem saber onde ele tá, e onde ele fica atormentado pela ideia de um pêndulo com uma lâmina que fica balançando sobre ele e que a qualquer momento pode cair e decepar ele, sabe? Pode matar ele. Eu considero esse como um dos melhores contos do Poe, porque ele retrata muito bem a agonia de você estar num lugar na qual você não sabe o que está acontecendo e você ter esse sentimento de morte iminente e não há muito o que fazer. É agonizante você ler, porque a forma como ele descreve a ambientação é muito real. Ele consegue colocar na sua cabeça essa ideia e essa agonia e essa apreensão de que existe uma lâmina suspensa sobre você, balançando, que ela pode cair sobre você a qualquer momento. E essa sensação de você querer sair daquele lugar, mas você não conseguir sair daquele lugar, e você se sente imerso dentro dessa narrativa. Eu não posso revelar muito do que acontece nesse conto, porque senão seria spoiler. E também porque não é um conto com uma narrativa linear, não é um conto com início, meio e fim, como outros que eu vou falar aqui. Mas é uma narrativa muito psicológica, tipo, o que move a narrativa não é só o acontecimento, não é só a linha cronológica da história, mas sim os pensamentos que o autor escreve durante esse processo de o que acontece e como ele reage e como ele se sente frente às ameaças, frente às situações. O fato dele estar perdido e o fato dele não saber o que vai acontecer lhe coloca nessa perspectiva de também não saber. E isso que é o que prende. E é esse o grande trunfo do conto, sabe? De lhe colocar no lugar do personagem. É incrível. O segundo conto que eu tenho pra indicar pra vocês, ele é do livro O Corvo e Outros Contos. Eu poderia indicar O Corvo, o poema do Poe, mas ele já é muito famoso, então assim, se quiserem ler, fiquem à vontade também. Mas o que eu vou indicar pra vocês é o conto O Barril de Amontilhado, que é, de longe, o meu conto favorito do Poe. Eu acho que é um dos contos mais curtos que eu já li dele, e foi assim, amor à primeira leitura.
obra-prima. Obra-prima. É incrível, é incrível. Todo mundo deveria ler esse conto. O Barril de Amontilhado, ele conta a história de duas pessoas, que é o personagem principal, que no caso seria o Paul, e o Fortunato, que é um amigo do Paul. E é uma história sobre vingança. Nessa história, o Paul, ele tá muito irritado, ele tá muito furioso com algo que o Fortunato fez. E ele promete a si mesmo que iria se vingar do Fortunato. Inclusive, logo nas primeiras linhas do conto, você já consegue sentir qual é o tom da narrativa. E ele já coloca logo assim de cara, tipo, o que é que vai rolar. Logo quando começa a narrativa, ele já dá conta de dizer que ele vai se vingar do Fortunato. O fato dele já falar isso logo no começo já lhe prende. Ele constrói a narrativa relatando o encontro dele com o Fortunato e todo o processo de sedução, por assim dizer, em relação dele ao Fortunato para realizar a vingança. E aí, quando a vingança acontece, quando ele de fato começa a se vingar da pessoa, aí é que lascou. Aí é que lascou, aí você fica tipo... perfeito! Tipo, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu confesso que eu li esse conto, eu fiquei assim, extasiado. Eu fiquei tipo... meu Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. E o Paul, ele tem um dom de narrar essas coisas. Não é à toa que ele é considerado o pai da literatura de suspense, né, policial. E não é à toa que ele é um dos maiores autores de terror do mundo. A forma como o Paul conduz a narrativa, em todos os contos dele, na verdade, são maravilhosas. E esse aqui em especial me conquistou mais, porque ele vai criando aquela tensão na sua cabeça de, meu Deus, o que é que ele vai fazer? 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 Porque em nenhum momento ele dá uma pista do que ele vai fazer. Ele não diz, tipo, eu vou fazer isso. Ele dá umas despistadas pra você que você não sabe exatamente o que está passando na cabeça dele. E quando acontece, você percebe que, tipo, ele foi muito frio, ele foi muito calculista, ele foi muito, assim, psicopata de boas, tá ligado? E é o meu conto favorito e eu acho que todo mundo deveria ler. Se você quiser começar a ler Paul por algum conto, eu lhe aconselho a começar a ler por O Barril de Amontilhado. E por último, o último conto vem de O Gato Preto e Outras Histórias Extraordinárias, que é o próprio O Gato Preto. Eu acho que O Gato Preto foi o conto do Paul que mais me atormentou. Especialmente porque eu tenho 2 cachorros, então eu tenho uma relação muito afetuosa com bichos e gatilhos. Eu acho que esse também é um dos contos do Paul que mostra a genialidade dele, porque ele fala sobre remorso. É um conto sobre arrependimento, é um conto sobre remorso, é um conto sobre culpa, mas ao mesmo tempo é um conto muito aterrorizante. E em O Gato Preto, ele conta a história de um cara em que ele se diz uma pessoa muito boa, uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito amável, mas que com o tempo ele vai se afundando num sentimento de melancolia e ele começa a tratar mal as pessoas e os bichos com os quais ele convive, que no caso é a esposa e os diversos bichos que eles têm em casa. Em especial, um gato preto chamado Plutão, que ele fala que era um gato que gostava muito dele, que ele amava muito o gato amava muito ele. Toda vez que ele chegava em casa, o gato ia até ele. E ele tinha uma afeição muito grande por esse gato, até que com o passar do tempo, conforme ele vai ficando mais violento, mais agressivo e mais melancólico e mais indiferente aos sentimentos alheios, ele começa a agredir a esposa, os outros bichos, e em especial esse gato, em um fato muito específico. Nesse acontecimento, ele machuca o gato de uma maneira muito grave e aquilo acaba deixando ele com remorso muito grande. Conforme a narrativa se passa, ele vai sendo consumido por esse remorso, até que ele comete um outro ato com esse gato, que eu não posso falar. E daí em diante, o fantasma da culpa e do remorso começa a perseguir ele ainda mais. Não só uma questão psicológica, mas uma questão física. Coisas da vida dele, como a casa, a família, começam a sofrer danos, começam a ser destruídas e consumidas por esse fantasma da culpa. Tudo isso relacionado a essa imagem do gato preto. E é uma narrativa que ela mexe muito com você, especialmente por ele retratar de uma maneira muito fria e muito fiel a forma com a qual ele trata os animais, e também por ser uma narrativa em primeira pessoa e por ele colocar os sentimentos dele, você consegue sentir a culpa que ele sente, o terror dele em relação a ver o que está acontecendo ao redor dele, mas ao mesmo tempo você consegue sentir
a culpa que ele sente e como essa culpa vai consumindo ele no decorrer do tempo. E conforme a culpa vai aumentando, conforme esse fantasma do remorso vai aumentando, as coisas vão ficando mais graves, até que no final acontece uma coisa que é, assim, o auge da maldade dele. Tudo dá errado. Tudo dá errado pra ele. Toda essa culpa, tudo começou com o ato inicial em relação ao Gato Preto. Eu acho que o Gato Preto, talvez, pra mim, até agora, foi o conto mais pesado do Poe pra eu ler, especialmente por essa questão pessoal, de eu ter uma relação muito boa com bichos, e quando ele narra o que ele faz com o gato, aquilo mexeu comigo, sabe? Do gatilho. Mas também é um conto excelente, sabe? Tipo, é outro conto do Poe que eu acho que todo mundo deveria ler. Essa tríplice, O Poço e o Pêndulo, O Barril do Amontilhado e O Gato Preto, é uma ótima pedida para você que quer começar a conhecer o Edgar Allan Poe. Então, eu não vejo mais esse vídeo mais como uma forma de indicar contos específicos do Poe, mas para indicar a obra dele no geral. Eu acho que começar pelos contos, ou você começar pela poesia, das duas formas você vai acabar se encantando pela obra e pelas milhões de facetas que o Poe tem. Eu indico muito para você ler tanto O Gato Preto, tanto O Barril do Amontilhado, tanto O Poço e o Pêndulo, mas também eu lhe indico explorar mais as obras do Poe. Qualquer outro conto que você se interessar em ler dele, vale muito a pena, porque toda a obra dele é nesse nível, sabe? De deixar de cabelo em pé, de deixar acordado. E ele não é considerado um dos pais do terror à toa, não é mesmo? E ele tem essa capacidade de lhe deixar horrorizado, mas de deixar maravilhado ao mesmo tempo. Uma forma única dele de contar histórias que eu não consigo encontrar outra pessoa que conte histórias como o Poe. Que ninguém conseguiria escrever um barril de amontilhado como o Poe escreveu, sabe? Leiam Edgar Allan Poe, independente de qual conto, independente de qual poesia, mas conheçam a obra dele, porque ele não é um dos maiores escritores de terror à toa. Se você gosta de livros de terror, histórias de terror, confira Poe, porque vale muito a pena. É isso, gente. Esse foi o Dica Massa de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu tô muito nervoso com esse vídeo. Então, deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de comentar e dar a opinião de vocês. Além de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para gerar aquele engajamento e para participar dessa nossa aglomeração virtual que é aqui o Literatura de Quinta, né? Caso você queira participar do quadro e enviar um vídeo dando uma dica massa pra gente, é só enviar um e-mail para o literatura5a@gmail.com que a gente responde e explica direitinho como é que acontece, tá certo? Não esquece também de passar nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas: Instagram, Facebook, Twitter, vocês já sabem. Passa lá e confere as nossas atualizações e fica por dentro do que a gente tá postando, de quando vão sair os próximos vídeos e tal. E é isso, né? Não tem mais o que falar. Foi muito bom estar com vocês hoje, sempre é bom estar com vocês. E a gente se vê no próximo mês, tá certo? Um beijo e até a próxima!